improvável que essas pessoas marcassem a história, marcassem a humanidade. Pessoas que hoje estão na Bíblia, registradas na Bíblia, que marcaram e vão marcar até Jesus voltar a realidade da humanidade, porque eram pessoas improváveis que tivessem suas vidas transformadas, usadas. Domingo passado, nós falamos que Deus se movimenta com quem se move. Deus se movimenta com quem se move. E se você não se mover, Deus não pode se movimentar com você. Por isso que Deus sempre exigiu do povo que se colocasse em movimento, para que venha à tona tudo aquilo que você deseja nesse ano 2023. É preciso dar o primeiro passo, é preciso colocar-se em movimento. Alguns questionamentos podem vir nessa hora na sua mente, como dar o primeiro passo se não me sinto preparado? Como me tornar grande se eu não sou o favorito? Como acreditar que posso conquistar se nunca venci em nada? E essas perguntas têm por objetivo impedir que nós também sejamos memoráveis, que alguém possa lembrar e dizer: fulano fez algo extraordinário que me abençoou um dia. Nós falamos muito aqui da bênção que a vida do Luca, como o Luca foi um grande missionário. Essa semana a igreja lotada aqui de pessoas tocadas pelo Luca. O culto na internet de gratidão da vida dele, de pessoas que nem o conhecia, está bombando, muita gente está vendo aquele culto. E aí a gente percebe que Lucas se torna um improvável. Era improvável para nós que Deus pudesse usar uma criança de 3 anos de idade para tocar tantos corações. E nós vamos memorar isso, trazer a memória. O propósito dessa série de mensagens é que eu e você vençamos dificuldades como o anonimato, que a gente vença a rejeição, a ofensa, a acomodação, a megalomania, que a gente vença o multifoco, foco em tudo, precisamos focar em uma só direção, que a gente vença o status quo, a realidade estabelecida, que a gente vença o modus operandi, como eu sempre fiz, eu posso fazer diferente, que a gente vença as bajulações, porque muitas vezes nós gostamos de ser bajulados, que a gente consiga vencer a falta de identidade. Então essa série Memoráveis e Improváveis traz instrução, traz força, traz sabedoria, que poderão levar você a vencer, mesmo que você não seja o favorito. Moisés foi um memorável e improvável, e ele teve uma vida de superação. E para viver uma vida de superação, nós fomos desafiados a semana passada a prevalecer sobre os nossos próprios medos. E todos nós temos medos, e a gente tem que prevalecer sobre eles. Fomos desafiados a nos libertar do nosso passado. Todos nós temos coisas no nosso passado pelas quais nós não nos orgulhamos. Fomos desafiados a abandonar a nossa independência de Deus, ou seja, assumir que nós somos dependentes de Deus, precisamos de Deus e precisamos uns dos outros, precisamos das pessoas. Fomos desafiados a não tolerar murmuração. E aí a gente não pode tolerar murmuração na gente e também nos outros. Então, se você é uma pessoa que murmura, tem que deixar de murmurar. E se você convive com alguém que murmura, você tem que interromper,
tem que evitar essa murmuração. Logo, observem bem que o tema esse ano para a Batista Lindóia: ou você para de murmurar, porque nenhum de nós vai tolerar murmuradores. Deu para perceber? Então não tolere murmurações, vença toda e qualquer incredulidade. Às vezes nós não acreditamos, mas nós temos um Deus que tudo pode, um Deus que tem todo o poder. Então vença os momentos de incredulidade. Hoje o nosso tema é processos que restauram vidas. Nós vamos usar um personagem da Bíblia que é um personagem desconhecido de muita gente. Eu preguei o ano passado nesse tema. Deus trabalha por meio de processos. Guarda isso. Deus trabalha por meio de processos. A gente trabalha com o processo o tempo todo. Quem tem um carro e dirige um carro não faz ideia de como esse carro é produzido. Tem todo um processo, tem toda uma linha de montagem. E os processos começam desde uma outra fábrica fabricando um produto que irá para um outro ambiente onde a linha de montagem vai seguir um processo. E aí você tem o seu carro lá, bonito, útil, e você às vezes não faz ideia que ali foi um processo. Crescimento, educação, formação, tudo isso é processo. Vida cristã é processo. Deus trabalha por meio de processos. Tudo o que você está vivendo em sua história faz parte de um processo de Deus em sua vida. Todas as conquistas e todas as perdas que você está vivendo faz parte de um processo de Deus na sua vida. Ah, as perdas também, pastor? As perdas também. E às vezes a gente sofre quando perde, mas depois a gente se alegra quando a nossa perda consola outros que perdem, porque isso é processo. Os processos de Deus transformam nossa vida, transformam nossa existência. Eu e você somos seres em desenvolvimento, e Deus está nos desenvolvendo através dos processos de nossa vida. Hoje nós vamos aprender com um homem que tem sua biografia pouco citada na Bíblia, mas que tem profundas lições sobre os processos que podem transformar a nossa história. Marcos capítulo 15, versículo 21, o Evangelho nos diz assim: certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Gente, você já fez alguma coisa forçada? Interessante que a gente não faz ideia que uma coisa forçada faz parte de um processo. Eu soube de uma pessoa que, quando ele desobedecia do pai, o pai era pastor, e ele contou uma história interessante, que ele brigou com seu irmão, e o pai, o mineiro, colocou os dois de castigo. E disse o seguinte: vocês vão subir nessa mangueira, você vai subir, vai lá para aquele canto, lá do lado direito, você vai subir, vai lá para o lado esquerdo, e só vão descer daí quando tiverem memorizado o Salmo 23. Peguem a Bíblia, naquela época não tinha celular, se bem que isso eu conheço alguns aqui, né? Pai, eu tenho que levar o celular, hein, Davi? Se fosse Davi que fosse para um lado e o André para o outro, iam levar o celular para decorar o Salmo 23. Ia ficar lá vendo o Zap, conversando com os amigos, ia se distrair. Só ia descer de lá na semana que vem.
Naquela época não era assim, eles levavam a Bíblia, e aí o pai chegava assim, de hora em hora, e aí, decoraram o Salmo 23? Fulano, diga aí, fecha a Bíblia e diga aí. E ele lá em cima da árvore dizia: ainda não está bom, você está errando no versículo tal. Fulano, fazer que eles desceram lá 7 horas da noite depois de memorizar o Salmo 23. Esse homem que me contou isso, hoje é um senhor aposentado de 70 anos. E ele disse para mim: pastor Ilquias, você não faz ideia como foi útil para a minha vida aquele castigo do meu pai. Fez parte do processo de crescimento, de desenvolvimento, de conquista. Porque ele foi obrigado a fazer uma coisa. O nosso personagem de hoje é alguém que foi forçado a carregar uma cruz que não era dele. Eu fico pensando, se eu e você estivéssemos lá em Jerusalém, naquele contexto, se a gente podia se oferecer: deixa eu levar a cruz de Jesus um pouquinho. A Bíblia não relata ninguém que se ofereceu para carregar a cruz de Jesus. Nenhum dos discípulos, nenhum dos seguidores. Quando Jesus estava sem conseguir andar, caído, o soldado romano pega um sujeito que estava ali na plateia, obriga ele a carregar a cruz de Jesus. Hoje, tocado pela graça, se fosse hoje, eu ia me oferecer para levar a cruz de Jesus até quando eu pudesse morrer. Nós estamos olhando a história de Simão. Quem é Simão? Quem é esse homem? Qual é a sua história? A história de Simão é a história de um homem improvável, que os soldados romanos pegaram no meio da multidão para carregar a cruz de Jesus. A Bíblia diz que uma multidão acompanhava Jesus, e no meio daquela multidão, um soldado pega Simão. Certamente Simão disse naquela hora o que talvez eu e você também disséssemos naquele contexto. Muitas vezes dizemos, quando somos colocados em um processo que a gente não entende: por que eu não estou entendendo? Certamente houve no coração de Simão muitos questionamentos de uma situação que ele não estava compreendendo. Eu trabalhei o dia inteiro, vim ver o que estava acontecendo, e de repente o soldado me obriga a carregar a cruz de um homem que eu nem sei direito quem é. No entanto, a Bíblia diz que ele carregou a cruz para Jesus até o Calvário. Então, a partir da história de Simão, 4 lições de como os processos têm poder para transformar nossa vida. 4 lições. Para a restauração através dos processos da vida, aprenda que sempre há um propósito por trás das situações que não entendemos. E olha, a gente não entende muita coisa. A gente não entende muita coisa que nos acontece, mas sempre há um propósito por trás das situações que não entendemos. Olha o que a Bíblia vai falar sobre Simão, lá em Marcos 15, 21. Eles o forçaram a carregar a cruz. Simão não quis entrar nesse processo, ele não escolheu passar por isso. Ele foi forçado, colocado à força em um processo, e todos nós somos forçados a viver situações que a gente não compreende, que a gente não entende, mas nós estamos aí. Há processos na sua vida que você não queria, que você não quer viver, mas que você foi colocado neles. Você entrou neles. Por quê? Para Deus trabalhar na sua vida. Algumas coisas que nós não compreendemos acontecem conosco para Deus trabalhar na nossa vida.
Simão achou que estava apenas indo participar de mais uma festa, aproveitar para arrumar um bico, ganhar um dinheiro extra, mas Deus tinha um plano maior na vida dele, e Deus tem planos maiores na nossa vida, a gente não compreende. Deus tem um plano maior por trás dos processos que você não entende. Romanos 8:28 vai dizer: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus, para que possam dar um propósito interessante. Eu não entendo o que está acontecendo agora comigo. Interessante que eu estava conversando com a Camila e com o Tiagão ontem à tarde, e foi legal uma frase que a Camila falou. Disse: olha, eu tenho 2 filhos. Eu achei aquilo maravilhoso. Eu disse: olha, sabia que você realmente tem 2 filhos? Você não perdeu um filho. Aí contei para ela a história de Jó. Lembra da história de Jó? Jó perdeu, quantos filhos Jó tinha? 10. E a Bíblia diz que veio um vendaval, veio não sei o quê, e levaram todos os filhos. Perdeu alguns camelos, perdeu alguns bois, perdeu alguns bezerros, outras coisas lá. No final do livro de Jó, a Bíblia diz que Deus deu em dobro tudo o que Jó tivera perdido. Ele tinha 3.000 camelos, ganhou 6.000 camelos. Ele tinha 5.000 juntas de boi, ganhou 10.000 juntas de boi. Mais ou menos isso, que eu não tenho memória para saber as quantidades, né? Mas quando ele vai ter os filhos, ele tem apenas 10. Jó não teve 20 filhos depois. Por quê? Porque filho não se perde. Filho que o Senhor leva está com o Senhor. E ele recebeu então os 10 que o Senhor levou e os novos 10 para viver. E eu achei interessante a Camila fazendo teologia. Eu tenho 2 filhos. O Luca, que está com o Senhor, e o Lorenzo, que está com a gente. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, ainda que a gente não compreenda, ainda que a gente ainda não entenda. Então, primeira coisa, para ser transformado através de processos, aprenda que sempre há um propósito por trás de situações que você não entende, e não precisa entender. Segundo lugar, Deus faz algo novo na vida de quem está em movimento. Deus faz algo novo na vida de quem está em movimento. Uma das lições mais preciosas que podemos aprender nesse texto que a gente leu, é exatamente porque Simão está em movimento. Para pessoas que querem viver algo novo com Deus, aqui está um dos maiores ensinamentos. Tem que se colocar em movimento, porque estarmos em movimento atrai o agir de Deus. Uma vez eu fui fazer um curso de gerente trainee para entrar na HM. Uma das grandes vitórias que eu tive, eu não fazia ideia, não era qualificado, não tinha as condições, não tinha os critérios do concurso. Mais de 1.600 pessoas se inscreveram para aquele concurso. Eu achava que eu não ia chegar lá. Fui para a entrevista com uma psicóloga que tinha sido síndica do meu prédio, e eu presidi a assembleia que destituiu a mulher de ser síndica. Quando eu estou lá num processo de entrevista com os psicólogos, aí eu vejo que aquela mulher entra e chama fulano de tal, e eu lhe falei: meu Deus, ela está aqui. Eu tinha um mês atrás
presidido uma assembleia que ela foi destituída. Aí eu falei, tomara que não seja ela. Aí vinha uma outra psicóloga, Beltrano, falei, Deus, pode ser essa daí. Aí vinha a outra, falei, pode ser essa aí, só não pode ser aquela. E quando eu estou aqui, que ela vai chamar alguém, fulano de tal, ela olha, seu Ilquias, o senhor por aqui? Eu falei, estou aqui. Ah, tá bom. Depois ela vem, adivinha quem foi que ela chamou? Acho que ela foi lá atrás. E o que está aí? Tá, me dá, vamos trocar, chama fulano. Quando ela me chamou, e o Quias Paim, eu falei, agora estou fora. Eu entrei todo desanimado, achando que eu tinha sido colocado do lado. Falou, que bom ver o senhor aqui. Eu falei, muito obrigado, que bom ver a senhora também aqui. Aí ela disse assim, mas olha, eu estou vendo aqui o seu currículo. Eu falei, pois é, eu me inscrevi, eu sei que não tem o curso superior completo, que tinha que ter. Formação em economia, administração, não tenho nada disso. Eu também sei que eu não tenho a experiência que vocês pediram. Eu disse tudo para ela ficar bem à vontade, para dizer assim, o senhor está desqualificado. Ela disse, não, mas não se abata não, continue firme, vai até o final. Eu falei, será? Ela disse, vai dar certo, você vai ver. E aquela mulher que poderia se vingar de mim, me abençoou. Passei no psicotécnico, aí vem todos os processos, 3 meses depois, estou apresentando a minha monografia de 130 páginas, e um pensamento de Goethe. Quando nos colocamos em movimento, a divindade se movimenta em nosso favor. Filosofia pura, baboseira não, filosofia pura, mas que está na palavra, porque quando nós nos colocamos em movimento, Deus se move. O Goethe não sabia disso, ele entendeu, ele concluiu, ele intuiu. Isso aqui é fundamental. Às vezes nós queremos que Deus faça algo por nós e nós não fazemos nada por isso. Não nos inscrevemos, não enfrentamos aquele que poderia ser o nosso algoz, não fazemos o que parecia não ter mais saída, não ter mais jeito. Se tem algo que atrai a Deus, são mãos ocupadas. É gente que se movimenta, é gente ocupada. Já percebeu, por exemplo, que na igreja, quem trabalha, trabalha muito? Eu tenho aqui um raio-x, e há quem diga que nas igrejas trabalham 20% para 80%. Tem 80% que senta aí e esquenta banco. O Júnior tem até uma filosofia. Já que citei Goethe, vou citar Júnior. Salvo, sentado, satisfeito. 3 S's. Os 3 S's somados é igual a um F. Porque o salvo, sentado, satisfeito é um salvo frustrado. Agora já percebeu que tem gente que trabalha na igreja e faz um bocado de coisa? É o cara que toca, é o cara que canta, é o cara que é líder do ministério, é o cara que trabalha no ministério infantil, é o cara que faz aquilo. São 20% de pessoas se colocando em movimento, e Deus usa, e eles têm alegria de serem usados por Deus. Então 2023 é para ser um ano em que todos nós nos coloquemos em movimento, porque nos colocarmos em movimento atrai a atenção de Deus. Olha o que a Bíblia diz sobre Simão. Passava por ali, chegando do campo. Ele está em movimento. Passava por ali, chegando do campo. Quando olhamos para a Bíblia, aprendemos que toda vez que o Senhor foi fazer algo novo na vida de alguém, essa pessoa estava em movimento, trabalhando, mexendo, fazendo algo. Quando Jesus chama os discípulos, eles estavam pescando, lavando as redes. Deus chama pessoas em movimento. Deus não chama alguém parado. Até Mateus, o cobrador de imposto,
estava trabalhando, Jesus passou e diz: vem, segue-me. Se tem algo que pode impedir você de viver algo novo, é a acomodação. Se você está acomodado, isso pode impedir você de experimentar algo novo da parte de Deus. Deus não vai fazer nada novo em sua vida enquanto você não vencer a inércia, enquanto você não decidir sair da acomodação, sair da zona de conforto, se colocar em movimento. Se tem algo que pode impedir você de viver algo novo, é isso. O grande inimigo do novo de Deus é a inércia do homem. O grande inimigo de a gente fazer e viver o novo de Deus é a nossa paralisação. Eu me lembro da primeira viagem missionária que fizemos para o sertão, viu, Baiano? Estava vendo um vídeo aqui, apareceu uma mulher feliz da vida, porque alguém foi pregar o evangelho lá no sertão, aquela mulher sem dente. E, gente, o sorriso daquela mulher, de alegria, porque recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Aí eu me lembro que eu estava aqui e falei assim: gente, olha, se fulana quiser botar dente na boca dessa mulher, a gente vai fazer uma viagem missionária só para botar dente na boca dessa mulher. Terminou o culto, eu desço daqui. Então, pastor, eu quero ir para a viagem missionária também. Eu falei: calma, a outra nem disse ainda se vai. Aí outro: pastor, eu vou também para a viagem missionária. Eu já estava com uma lotação para a viagem missionária para o sertão da Bahia. E eu fui conversar ali com o meu amigo baiano. Falei: de que região da Bahia você é? Ele disse: eu sou da região da Chapada Diamantina, nós estamos indo para lá agora em julho. Aí já sentei ali, estava adorando a Deus, né? Mas abri ali, mostrei o vídeo lá da Chapada Diamantina que eu fiz. E em julho nós vamos para lá com 60 pessoas que vão se colocar em movimento, pessoas que vão abrir mão de suas férias para trabalhar ali naquela região da Chapada, pregando o evangelho, fazendo bem, abençoando vidas. O grande inimigo do novo de Deus é a inércia, é a paralisação. Sem posicionamento não há intervenção de Deus. Eu preciso me posicionar. Eu preciso me colocar à disposição para se transformar através dos processos de Deus. Sempre há um propósito por trás de situações que não entendemos. Deus faz algo novo na vida de quem está em movimento. Em terceiro lugar, você é um servo para aliviar a dor do próximo, aliviar a dor do outro, de quem você conhece e de quem você não conhece. Veja o que aconteceu. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la através ou atrás de Jesus. Lucas 23, 26, relatando o mesmo fato. Todo o processo que transforma a vida envolve servir pessoas. Eu preciso servir pessoas. Simão foi o ombro que Jesus precisava. Simão levou o peso para Jesus, aliviou a dor de Jesus. E eu e você somos chamados para aliviar a dor dos outros, dos necessitados, dos que precisam. Por isso, se você pode doar uma cesta básica, doe, porque a sua cesta básica vai abençoar e vai aliviar o sofrimento de outro. Se você pode dar uma oferta, dê, porque a sua oferta pode comprar a medicação de um outro. Ele levou a carga de Jesus, suportou o peso que era de Jesus, foi instrumento de bênção na mão de Jesus, ou na vida de Jesus. Ele doou, ainda que forçado, o seu tempo, dando a Jesus ânimo.
dando a Jesus condição de cumprir sua missão. Não imaginamos a dimensão do que Deus faz quando nos permitimos ser doadores, abençoadores, mesmo enfrentando os nossos processos, mesmo enfrentando processos que nos parecem ser pesados, difíceis, incompreensíveis. Sempre há um propósito por trás das situações que nós não entendemos. Deus faz algo novo na vida de quem está em movimento. Você é um servo para aliviar a dor do outro. Essa semana foi muito bonito o que aconteceu. Pessoas indo para a casa do Tiagão lá, ficando lá, cuidando. Gente que trabalhou o dia inteiro, ficava lá à noite. Gente que fazia revezamento. Que coisa linda, gente. E não acabou. Continua, eles precisam do nosso apoio. Hoje, conversando com a minha colega lá de Macapá, ela compartilhou: pastor, eu passei por isso. Falei: então procura a Camila, conversa com ela. Porque quando você já passou por isso, é mais forte o consolo. Eu nunca passei por isso, não preciso passar, vou apoiar do mesmo jeito. Em quarto lugar, você precisa enxergar além do imediato. Romanos capítulo 16 diz assim, versículo 13: saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. E aqui eu tenho que compreender a Bíblia. A Bíblia relata muito pouco sobre Simão, mas diz que Simão, que era pai de Rufo. Aqui nós temos uma outra citação no livro de Romanos, que Rufo e sua mãe estão integrados na vida da igreja. Alguns estudiosos chegam a citar Simão na igreja de Antioquia, lá em Atos capítulo 13, versículo 1. Na igreja de Antioquia havia profetas, mestres, profetas, mestres. Aí cita alguns: Barnabé, Simão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. A Bíblia cita que toda a família de Simão se converteu e se tornou bênção na vida da igreja. Paulo cita seu filho e sua esposa dentre os cristãos de mais alta consideração em Roma. A Bíblia fala como este homem deixou um legado para os seus filhos. Seus filhos foram cooperadores, comprometidos na obra de Deus. Diante disso, entenda uma coisa: a cruz que você carrega hoje será instrumento de salvação de muita gente na sua família no futuro. Precisamos crer nisso. Eu carrego uma cruz que me parece pesada, incompreensível. Outros vão ver a minha fé, vão ver a minha disposição de continuar louvando e adorando a Deus. Uma das cenas mais tocantes no meu coração foi pensar naquela criança aqui e o pai ali, adorando a Deus numa bateria. Mas isso vai resultar na salvação de muita gente. O peso da dor de hoje que você carrega será alívio e cura na história de outras pessoas. Quando a gente enfrenta com fé, quando enfrenta com confiança, quando a gente enfrenta com determinação. Por isso, não rejeite os processos da sua vida. Qual é o processo que hoje você está vivendo? Eu estou vivendo um processo no qual eu estou sofrendo porque eu não compreendo. Eu não sei por que determinada situação aconteceu comigo. Porque eu, Senhor, logo eu. Porque eu, Senhor. Eu não compreendo o que está acontecendo. Mas hoje eu decido crer que há um propósito por trás dessa situação.
E a Bíblia diz que Deus não deixa vir sobre nós nenhuma provação que não possamos, que não podemos, que não aguentamos, que não suportamos. Seja for o propósito que você está vivendo na sua vida, creia que algo Deus está fazendo. Que algo que Deus está fazendo? Deus está fazendo algo novo. Deus está fazendo algo novo, por isso você precisa se colocar em movimento. Você precisa sair do lugar. Se você não conseguia ler um pouco da Bíblia por semana, você vai passar a ler um pouco da Bíblia 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes por semana, mais tempo de oração. Você se coloca como um servo para aliviar a dor do próximo. Você precisa enxergar além do imediato, além do aqui e agora, o que é que Deus tem para nós. Eu estou encerrando e queria desafiar você a pensar exatamente nisso. Deus usa processos. Qual processo você está vivendo ainda não acabou? Deus tem um projeto, Deus tem um plano, Deus tem um propósito. E ainda que eu não compreenda, confiarei no propósito de Deus. Vou viver com fé em Deus, crendo que Deus tem algo maravilhoso para a minha vida, e o que eu estou vivendo aqui faz parte do processo de Deus. Creia que situações trágicas, dores, perdas, podem gerar algo novo, um novo momento na sua vida. Pode abençoar você, abençoar a sua família, abençoar pessoas que você não conhece. Aquela situação trágica, humilhante, levou Simão a conhecer Jesus. Antes de seu encontro com Jesus, Simão era apenas um cara religioso. Depois ele tem uma vida verdadeira. Eu ouvi algumas expressões que alguém diz assim: eu aprendi a orar nessa situação. Eu aprendi a orar nessa situação. Aquele dia que Simão queria esquecer tornou-se inesquecível. A vida de Simão sofreu uma reviravolta física, espiritual. Por isso C.S. Lewis, em um de seus livros, diz que dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Hoje nós estamos rememorando um improvável, que passou por uma dificuldade de ser obrigado a viver uma circunstância que não estava na sua agenda, que não estava nos seus planos. Alguém que foi forçado a carregar uma cruz que não era sua. Mas as dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Deus ainda pode usar situações difíceis para conduzir pessoas à salvação. Deus pode usar a sua dor. Deus pode usar este problema para gerar um novo tempo. Deus pode transformar sua dor em testemunho. Sua crise pode virar o seu maior testemunho. Uma ferida curada se transforma em um ministério abençoado, aberto. Por isso, não despreze os processos da sua existência. Vamos ficar em pé? Pai querido, depois dessa palavra, muita coisa passa em nossa mente, em nosso coração. Temos vivido coisas que nós não compreendemos, Senhor. Algumas vezes isso nos machuca. Algumas vezes isso quer roubar a nossa fé. Algumas vezes isso quer nos abater.
Mas Deus, ao olhar para a vida desse improvável que se transforma em um grande exemplo para nós, nos ajuda, Senhor, a permitir que o Senhor opere em nós e cumpra em nós os teus propósitos, ainda que não entendamos o que estamos vivendo. Pai, nós queremos que o Senhor faça algo novo na nossa vida. Por isso nós queremos nos colocar em movimento, queremos estar ativos, ó Deus. Não queremos estar parados de braços cruzados. Nos ajuda a termos um coração de servos e entendermos que estamos neste mundo para servir, para aliviar a dor do próximo, seja o próximo quem for. Alguém de perto, alguém de longe, alguém que a gente conhece, alguém que a gente não sabe quem é. Alguém que crê diferente da gente, alguém que é diferente da gente, nos ajuda a aliviar a dor de quem sofre, Deus. Nos ajuda a termos a visão que vai além do momento que vivemos. Nos ajuda a vermos que o seu propósito vai se cumprir e grandes coisas estão por vir, porque o Senhor vai fazer algo novo dos processos pelos quais estamos vivendo. Abençoe, Senhor, o teu povo. Dê ao teu povo uma semana abençoada em nome de Jesus. Cada pessoa que está conectado conosco, ó Deus, contempla cada um e nos ajude a reconhecer a importância dos processos pelos quais temos vivido e passado, mas sermos confiantes e colhermos o melhor do Senhor, porque o melhor está por vir. Em nome de Jesus, amém. Vamos encerrar cantando, louvando a Deus, fechando o nosso culto nessa noite. Que você tenha uma boa semana, em nome de Jesus.